Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês que estão assistindo esse vídeo nesse momento, amém? Estou passando aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra da parte de Deus para o teu coração, e eu creio que grandemente, através dessa mensagem, Deus vai te fortalecer, Deus vai te trazer ânimo, Deus vai te trazer vigor, Deus vai te trazer esperança através da sua gloriosa palavra. Neste momento já estou de posse da Bíblia, a palavra de Deus. Vamos comigo no livro de 2 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 12, que está escrito assim, o versículo 8 em diante. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Verso 9. Pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Observe, meus amados. Vamos continuar lendo. Verso 10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Verso 11. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Verso 12. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Eu vou falar sobre o tema chamado. O chamado. O chamado na vida de um homem, o chamado na vida de uma mulher é doloroso, é espinhoso, não é fácil. E certamente neste momento, louvado e engrandecido seja Deus, tem pessoas que estão assistindo esse vídeo, homens, mulheres, que estão debaixo de um chamado de Deus por Cristo Jesus. Pastores, neste momento diáconos, missionários, uns estão crescendo, hoje uns já estão como pastores, outros como missionárias, pastoras. Tem um chamado divino. E por conta deste chamado, grande tem sido a dor, grande tem sido os espinhos penetrando na sua carne. Espinho fala de dor, de sofrimento por causa do chamado. Observe, Paulo está lembrando a Timóteo. Paulo está nos lembrando neste momento. Deus, através desta palavra, está nos lembrando. Lembra da ressurreição de Jesus. Lembra da obra de Jesus Cristo no Calvário, que é da descendência de Davi, que ele morreu, mas ele ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Paulo estava dizendo, Paulo já estava preso pelo Império Romano, por amor à palavra de Deus, por amor ao evangelho de Deus, por amor àquilo que ele tinha recebido do Senhor Jesus Cristo. Ele estava preso, estava detido em cárcere por não abrir mão do evangelho, não abrir mão de Jesus Cristo, não abrir mão do seu chamado. Ele estava padecendo, estava passando luta, já então neste momento preso pelo Império Romano. No entanto, Paulo está preocupado com quem está lá fora. Paulo está preocupado com a igreja que ele fundou através do evangelho puro e genuíno. Paulo está preocupado com os novos convertidos. E Paulo está preocupado ainda com aqueles que são escolhidos, mas que ainda não ouviram o evangelho e precisa ouvir o evangelho. Por isso há uma necessidade de nós pregar, de nós mencionar, ministrar a palavra de Deus. Esta é a preocupação do servo de Deus neste momento, quando se escrevia esta carta a Timóteo.
Deus está falando conosco. Deus está falando com homens e mulheres que têm um chamado, que está debaixo de uma autoridade, mas que neste momento está gemendo, mas que neste momento está chorando por conta do chamado, através de perseguição, através de luta, até mesmo enfermidade, necessidade, privação de muitas coisas, mas tudo isso é por causa do chamado. Renúncia de muitas coisas da sua própria vida por causa do chamado. Você está chorando, você está gemendo. Não sei qual é a tua prisão neste momento, mas Deus está falando por intermédio desta palavra sobre chamado. Chamado de Deus sobre a vida de homens e mulheres que neste momento assistem este vídeo. O Senhor está nos trazendo esta mensagem, dizendo: lembra-te que Jesus ressuscitou segundo o evangelho que nós pregamos. E por conta disso, Paulo entendeu que a maior esperança foi a ressurreição de Jesus. Observe, meu querido. Paulo entendeu que a maior esperança para a humanidade não foi só Jesus Cristo morrer, mas foi primeiro Jesus morrer e depois ressuscitar. O triunfo de Jesus Cristo está na ressurreição. O triunfo do nosso Senhor Jesus está na ressurreição dele. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele trouxe a esperança a toda a humanidade. Ou seja, aquele que ouvir a sua palavra, as pessoas precisam ouvir desta esperança. As pessoas precisam ouvir desta obra gloriosa que Cristo efetuou na cruz do Calvário. Ele morreu, mas ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou, oh glória. Ele se levantou ao terceiro dia e subiu aos céus. E neste momento está a destra da majestade divina, trabalhando em prol da humanidade, para que naquele grande dia, na sua vinda, começa-se a regeneração da humanidade, começa-se a regeneração dos reinos da terra, Cristo no domínio como o único rei. Essa é a esperança de que Paulo está falando. Cristo, que é da descendência de Davi, segundo a carne, ressuscitou segundo o meu evangelho. Ressuscitou segundo o evangelho. Então observa o que é que ele fala no versículo 7. O versículo 8: pelo que sofro trabalho e até prisões como malfeitor. Paulo está dizendo: eu estou sofrendo porque eu sei que ele morreu, mas ele ressuscitou segundo o evangelho que eu estou pregando. E por isso, por eu saber desta obra gloriosa, dessa esperança que foi trazida para a humanidade e para nós, eu estou sofrendo trabalhos. O evangelho tem trabalho, o evangelho tem obra para fazer. Grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Jesus falou isso quando olhava aquele multidão de pessoas andando para um lado e para o outro. Ele se compadeceu. No livro de Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35, e ao ele olhar, ele se compadece e ele diz: grande é a seara em verdade, mas poucos são os ceifeiros. Poucos são os obreiros. Orai ao Senhor da seara para que ele mande mais ceifeiro para a sua seara. O Senhor Jesus estava dizendo: ore. A verdade é que muitas pessoas estão andando aí desgarradas, sem direção, porque não tem pastor para liderar, não tem líderes para direcionar pela palavra da verdade. Instruir essas pessoas, ensinar a palavra, ensinar o caminho pela palavra. E o Senhor se compadeceu, se entristeceu o seu coração, e ele diz: ore ao Senhor da seara, porque é o Senhor que prepara. Talvez você que está assistindo esse vídeo, que está cuidando de um rebanho, que está preocupado com o rebanho, está preocupado com a obra, o Senhor está dizendo: ora ao Senhor. Ele vai enviar obreiro para te ajudar, para te auxiliar. Não se preocupe, porque a igreja pertence a Ele. Pertence a Ele. Pelo que sofro trabalho. Paulo estava dizendo: eu estava trabalhando. Eu não paro de pregar, de ministrar, de instruir, de visitar, fazer culto na rua, fazer culto no presídio, fazer culto nos montes, fazer culto aonde tiver oportunidade de nós mencionar o nome de Jesus Cristo. Nós devemos abrir a nossa boca, nós devemos profetizar a vinda de Jesus, a morte e a ressurreição, e aquilo que ele trouxe através da cruz do Calvário, ou seja, morte e ressurreição, o que ele trouxe para a humanidade, a esperança de vida eterna.
Oh, glória! A esperança de vida eterna ele trouxe. Então ele diz: pelo que sofro trabalho e até prisões como malfeitor, como ladrão. Paulo está dizendo: estou sendo tratado como ladrão, mas estou sendo tratado desta maneira por amor à obra, por amor à palavra de Deus. Talvez você tenha sido tratado de tantas maneiras por causa da obra. Talvez você tenha sido caluniado, palavrões, pessoas se levantando, te oprimindo, falando todo tipo de coisa que você não é, por causa da tua dedicação, por causa da tua fidelidade para com a palavra de Deus. O inferno se levanta mesmo, mas ele se levanta para cair, porque é fiel aquele que te chamou, fiel aquele que está contigo nesta peleja, e ele não abre mão daquilo que está sobre a tua vida, porque ele tem andado contigo. Creia nisso. Paulo está dizendo: eu sou considerado como malfeitor. Porém, observe o versículo 9, mas a palavra de Deus não está presa. Paulo estava dizendo: eu estou pregando. A luta está grande, mas eu estou profetizando. A luta está travada, mas eu estou levando a mensagem. Eu estou preso, passando necessidade, porta fechada, me perseguindo. Luta dentro do casamento, luta dentro de casa. O diabo se levantando de diversas maneiras, mas eu estou pregando. Eu não me calei, eu não parei. Eu estou perseverando em pregar esta verdade, que é a palavra que traz vida eterna para as pessoas que ouvem. Paulo está dizendo: a palavra não está presa. Eu estou pregando, eu estou levando a mensagem, eu estou indo para a igreja, eu estou participando do ciclo de oração, eu estou cumprindo as agendas, eu estou fazendo aquilo que é para me fazer, que Deus me chamou para me fazer. Permaneça pregando a palavra. Eu não sei a prisão que tu tá, talvez tu tá enfermo, espinho na carne. Permaneça pregando, tá chorando, gemendo: Deus, até quando esta luta? Permanece pregando, porque Deus está contigo. Por isso ainda tu está de pé, mesmo na luta, provação. Deus está dizendo: eu te sustento pela destra da minha justiça. Oh, glória! Versículo 10: portanto tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Por isso sofro, observe, portanto tudo sofro por amor dos escolhidos. Paulo está dizendo: tudo eu sofro, tudo eu passo por amor aos escolhidos. Paulo estava preso pelo Império Romano. Paulo estava passando uma opressão dentro da sua alma. Ele estava preso literalmente. Todavia, ele não estava preocupado com a sua situação. Ele não estava preocupado porque estava preso, porque o Império Romano ia degolar ele por causa do Evangelho. Não, ele estava preocupado, irmãos, com as almas que ainda não tinham ouvido esta palavra. Ele estava preocupado com as pessoas lá fora que é escolhido, porém precisava ouvir esta verdade que é Cristo, e precisava se pregar essa palavra para eles. Ele estava preocupado, por isso tudo sofro por amor dos escolhidos, para que eles também, ou seja, ele estava preocupado com o próximo, cumprindo o mandamento: ama teu próximo como a ti mesmo. Ele estava preocupado com as pessoas lá fora que ainda não tinham recebido esta mensagem. Observe, ele estava com problemas, ele estava preso, prestes a ser decapitado pelo Império Romano. Nem tanto, ele não estava preocupado consigo, ele estava preocupado com os irmãos lá fora, com aqueles que estavam seguindo o caminho de perdição, que precisam ouvir a verdade para se converter e também participar desta glória revelada em Cristo Jesus. Observe que tamanho amor. Nós precisamos pedir a Jesus que Ele coloque este amor dentro do nosso coração, para que nós venhamos renunciar a nossa própria dor, para que nós venhamos renunciar a nossa própria vontade, renunciar, para que nós não venhamos dar crédito à nossa própria situação, às diversidades que nós sofremos, porque muitas vezes, meus queridos, e certamente tem pessoas que neste momento, por causa da luta, aprovação, deixou o ministério, deixou de pregar, abriu mão da congregação. Tem milhares de pessoas que não aguentou a opressão, a perseguição, o peso do chamado. É difícil? É. A luta é grande? É. Aleluia. O caminho é espinhoso? Sim, é espinhoso. Tem pedra no caminho, tem pessoas que estão sangrando, tem pessoas que estão gemendo, tem pessoas que não suportam
suporta mais o peso da responsabilidade. Mas Paulo estava dizendo, eu estou preso, e tudo isso é a graça, meu querido. Não é Paulo em si, mas a graça que estava sobre ele, aleluia, que sustentava, que dava essa dimensão, essa visão. Ele estava preso fisicamente, mas ele estava liberto no seu interior por Cristo Jesus. Ele estava entendendo, vão me matar, mas enquanto eu tiver vida eu vou pregar, enquanto eu tiver oportunidade eu vou pregar, por amor àqueles que estão seguindo um caminho de perdição, no engano, no pecado, na idolatria. Eu vou levar esta mensagem para eles. Olha só o que nós precisamos ter dentro de nós a cada dia mais forte: este amor de Jesus, esta graça abundante na nossa vida, de maneira que nós não venhamos parar por qualquer coisa, de maneira que nós não venhamos parar por causa do desemprego, de maneira que nós não venhamos parar por causa da perseguição, não, de maneira que nós não venhamos parar por causa da perseguição dentro do ministério, por causa das calúnias. Não pare, mulher, não pare, pastor, missionário, você que está assistindo esse vídeo agora, Deus está falando contigo por intermédio desta palavra. Não pare, por amor aos escolhidos, permaneça, mesmo preso nas dificuldades, nas prisões da vida, nas diversidades da vida, continua marchando na presença do Senhor, porque grande é o galardão. Eita, palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Paulo estava dizendo, se eu morro com Cristo, eu ressuscito em Cristo e vou viver em Cristo. Se eu morrer com ele, eu vou reviver com ele, eu vou ressurgir, eu vou ressuscitar naquele grande dia e vou viver eternamente com ele. Paulo estava ignorando até a morte neste momento, ele estava ignorando até a morte. Ele estava dizendo, eu vou falar para você novamente, palavra fiel é esta, qual? Que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se morrer em Cristo, fiel a Cristo, com Cristo vai ressuscitar. Em Cristo vai ressuscitar. O mesmo Paulo escreveu 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. É disso que Paulo está falando. Estou preso, mas estou pregando. Querem tirar minha vida, mas minha vida está nas mãos dele. Ninguém tira, ninguém toca. Pode tocar no corpo físico, na matéria, mas no que está dentro, Deus a comprou pelo sacrifício do Calvário. Eita Jesus! Se sofremos também com ele, reinaremos. Quem ressuscitar com Cristo vai reinar com Cristo naquele grande dia, no milênio. Vai ressuscitar com Cristo e vai reinar com Cristo no milênio, participando da primeira ressurreição. Glória a Deus. Está também em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, verso 12. Se sofremos também com ele, reinaremos. E se negamos, também ele nos negará. Quem negar a Jesus, negou o chamado de salvação ministerial, Cristo vai negar também naquele grande dia. Cristo vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Apartai-vos de mim. Se nós confessar Jesus na terra, o Senhor nos confessará diante do Pai. Se nós negar o Senhor na terra, o Senhor Jesus nos negará diante do Pai naquele grande dia. Guarda esta palavra no teu coração. Quero orar pela tua vida, Deus, em nome de Jesus Cristo. Toma nas tuas mãos o teu servo, a tua serva, a todos que estão assistindo esse vídeo agora. Renova a tua serva, o teu servo que está na luta, na peleja, por causa do chamado, por causa, Senhor meu Deus, da responsabilidade, do peso que está sobre ela e sobre ele. Quebra todo jugo, joga por terra toda a obra do diabo, fortalece o teu filho e a tua filha. Entra, meu Deus, com vitória. Vai visitando, vai trazendo renovo agora, vai trazendo ânimo agora, vai trazendo esperança agora, e teu espírito venha renovar, colocar de pé a tua serva, colocar de pé o teu servo, oh glória. Renova, Senhor, neste momento e dar a vitória, em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa a todos neste momento, em nome de Jesus. Meus queridos, que Deus vos abençoe poderosamente e guarda esta palavra na tábua do teu coração e fica na paz de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Deus vos abençoe.